está, oh, o Tá bom Júlio o áudio, está na Jonas? área. Ai, ai, Eu acho que vamos agora ver. tá certo, acho que tá Já, melhor. beleza. Eu acho que tá tudo certo. Se estiver certo lá no Facebook também, pra mim tá bom. Boa noite, pessoal. Desculpa a demora aí, que o Juarez me falou há 5 minutos que eu ia ter que transmitir também aqui no Facebook, mas agora tá tudo bem. Já está aqui, meu amigo. Pode mandar abraço. O pessoal já me conhece, eu já me apresentei mais um pouco. Agora a comunicação é sua. É nada, hoje eu sou convidado. Bom, pessoal, boa noite também para todo mundo oficialmente agora. Eu não sei o que o Juarez falou a princípio aí, mas eu sou o Guilherme Teles, conheci esta figuraça lá no nosso laboratório, laboratório de alguns também que estão vendo a live hoje com a gente. Querido laboratório, onde passamos muitos bons momentos conversando, falando bastante sobre ciência principalmente, mas também falando sobre a vida e uma das pessoas que o laboratório me deu foi o Juarez e graças a Deus a gente está aqui hoje conversando sobre isso também. Eu sou formado em Educação Física também, eu fiz minha graduação na Unicamp, eu sou de Campinas, estou em Campinas agora, e depois eu fui para o mestrado lá na USP, na Escola de Educação Física e Esporte, onde eu trabalhei com epigenética, exercício físico, respostas moleculares ao exercício físico, e desde 2018, desde que eu participei de uma competição de divulgação científica chamada FameLab, que é desse quadrinho aqui, ó, que está aqui do meu lado, que eu fui vencedor nacional dessa competição. Eu tenho trabalhado com divulgação científica, então hoje também tenho o canal, que é o canal do Gui, e tenho trabalhado um pouco com divulgação também. Estou no doutorado, trabalhando com exercício físico e câncer, e é isso. Sou namorado da minha namorada que está aqui do meu lado me ajudando, que também é cientista, que também está nessa carreira de pesquisador e também trabalhou com exercício, enfim, também fez educação física. E esse é o Guilherme para a gente começar a nossa conversa, jura? Guilherme, é isso aí. Depois, já que você já colocou, né, trabalho com exercício físico e câncer, gente, se liguem nesse rapaz, depois eu vou trazer ele para a gente ter uma conversa sobre esse assunto, né? Oh, legal. Show de bola. Fica à vontade É, e pode começar aí as suas conversas. bom, pessoal, o que a gente estava conversando durante a semana e eu acredito que é interessante da gente pensar junto aqui, e não tornar isso daqui um monólogo, tornar isso daqui uma apresentação, mas literalmente uma conversa, no sentido da gente pensar o primeiro, antes de tudo, o porquê, o que é divulgação científica, o porquê que a gente faz, para daí a gente começar a pensar em como fazer ou estratégias para fazê-la da melhor forma possível, né? Como tudo na vida, a gente não pode fazer bem feito se a gente nem sabe o que é, né, Juarez? Então, nesse sentido, quando a gente pensa em divulgação científica, quando a gente pensa em comunicação científica, é interessante da gente pensar que existem dois conceitos aqui que são diferentes, né? Ou se complementam. Eles podem ser iguais em alguns momentos, mas em geral, quando a gente fala deles, eles tendem a ser diferentes. Então, o primeiro é o de comunicação científica, que é o que basicamente todos nós fazemos quando a gente escreve um paper, quando a gente fala sobre ciência em geral, quando a gente está comunicando ciência da forma como for. Mas a comunicação científica ela inclui principalmente, ou ela inclui também a comunicação mais tradicional, que é a comunicação dos papers e dos artigos. Agora, o conceito de divulgação científica, apesar de muitas pessoas, eu também muitas vezes incluo os papers a divulgação mais formal científica nessa alçada também, nesse âmbito, ela tem uma outra. Ela tem um outro viés. Quando a gente vai falar de divulgação científica, a gente vai estar falando principalmente, ou mais especificamente, de falar de ciência para um público que não está acostumado a escutar sobre ciência. Né? Então, falar de ciência para o seu pai, para sua mãe, para o seu avô, para sua avó, para o seu tio, para o vizinho, para a vizinha, que não estão lá na universidade junto com a gente todo dia, que não estão acostumados com a lógica científica, mas precisam saber, porque tem ciência ao redor deles o tempo todo. Né? Então, quando a gente vai falar de divulgação científica, é nesse sentido que a gente está falando. Se vocês verem alguém falar, não, papers também são divulgação científica, de fato são. Mas quando a gente vai falar de divulgação, é mais isso que vem à nossa cabeça e é sobre isso, principalmente, que a gente vai conversar hoje. A gente vai deixar a divulgação formal, a comunicação científica formal numa caixinha. Ela é importante, ela é completamente necessária, mas
a gente vai tirar dessa caixinha que a gente deixou a comunicação formal, a gente vai tirar essa divulgação que tenta acessar pessoas que não estão acostumadas com ciência. E aí eu queria desde já convidar todo mundo para deixar qualquer pergunta que vocês tenham, qualquer assunto que vocês queiram discutir mais. Eu sei que isso está muito em alta recentemente, mas se vocês quiserem pensar em alguma coisa, sugerir alguma coisa e também perguntar algo, a gente está super à disposição. E eu vou dar um salve aqui para o Juliano William, que é o nosso professor de Educação Física do campus de Paraná, que participou da live na quarta-feira comigo, do nosso outro projeto. Esse é o projeto Expandir. É justamente a ideia de expandir o conhecimento, expandir as informações para o pessoal da nossa região, para a população em geral. E eu tenho um outro projeto que se chama Informando, que é do IFRO, né, do Instituto Federal de Rondônia, onde nós, os professores de Educação Física, semanalmente temos uma live, que era de manhã e depois passou para a tarde, né, pegando feedback com os alunos, e aí a gente está correndo atrás. Tá? E eu reforço o que você falou. Galera, deixa as perguntas aí que o Guilherme vai colocando, vai ajudando. Na verdade, tem tudo essa ideia de informar, eu adorei o nome, na realidade, porque essa ideia de informar é exatamente o que a gente busca fazer com divulgação científica, né, Juarez? Informar as pessoas, mas não desse pedestal, desse palanque onde a ciência é inacessível, onde, né, só nós estamos falando de cima para baixo, mas de um espaço comum, de um chão comum, onde está todo mundo no mesmo nível ali. E algumas pessoas têm um tipo de informação, que somos nós, os pesquisadores, que pela carreira que seguimos estamos acostumados com esse tipo de informação, e outras simplesmente não estão acostumadas, né? E a gente tenta informá-las ou tenta fazer esse conhecimento chegar de alguma forma. Isso. Bom, pessoal, eu acho que para a gente ir seguindo nesse sentido já, uma vez que a gente agora já entende ou já consegue pensar um pouco melhor no conceito de divulgação científica, a gente precisa pensar na importância. E aí eu queria fazer de fato um convite para vocês, tá? Temos 15 pessoas que estão aqui vendo com a gente. Eu queria saber a opinião de vocês, sabendo o que é divulgação científica. Qual que é a importância disso? Qual seria a importância de divulgar a ciência? Então eu queria que vocês escrevessem aqui nos comentários, a gente vai lendo, o Juarez vai me ajudando. Eu vou começar falando sobre uma das importâncias que geralmente o pessoal costuma falar nos workshops que eu costumo fazer com o pessoal, mas eu queria saber de vocês. Então escreve no comentário qual que é a importância de divulgar a ciência, de falar sobre informações científicas de uma forma que seja acessível, que as pessoas consigam, que as pessoas que não estão acostumadas com isso consigam entender. Escreve aí pra gente ver. Mas já falando sobre uma dessas maneiras, né, Jura? Eu acho que está exatamente no sentido do que a gente começou falando, sobre tornar palpável ou tornar exposto aquilo que já está no dia a dia das pessoas. Né? O que você acha, Juarez? Você tem alguma importância, quando a gente fala de divulgação científica, tem algo mais específico que vem na sua cabeça? Geralmente a gente pensa em ciência, em banner, em artigo, né? Palavras difíceis, tá? Então é justamente o que eu penso. Você pensa mais no formato, né? Penso mais no lado formal, né? Onde a gente foi criado. Ainda mais passando os anos na USP lá, é mais o que a gente é criado dentro desse aspecto. Com certeza. O formato é muito importante. E aqui você tem toda a razão. Mas ele é importante para algo, né? Então, um outro ponto, além de mostrar e deixar evidente para as pessoas que isso está no dia a dia delas, que a ciência está ali no dia a dia delas, tentar fazer com que elas consigam contribuir de alguma maneira, né? Então, nós não somos os donos da verdade, nem temos todas as ideias do mundo. E às vezes numa conversa com o seu pai, com a sua mãe, esses dias minha mãe, numa conversa super informal, a gente estava jantando, ela virou assim, será que tipo sanguíneo tem a ver com pessoas desenvolverem mais ou menos a Covid, né? Eu olhei para ela assim, falei, de onde você tirou isso, né? Por que você está perguntando isso? Ela falou assim, porque as pessoas têm tipo sanguíneo diferente e eu já ouvi falar que está relacionado com outras doenças. E olha que lógica muito legal que ela trouxe. Pô, existe algo que é diferente entre as pessoas e a Covid se desenvolve diferentemente entre as pessoas. Será que esse algo que é diferente biologicamente nas pessoas está relacionado com esse direcionamento, né? Com essa mudança de
de característica da doença? Então era uma pergunta super legal. E às vezes nessa conversa, além de ter ideias boas, você consegue saber das pessoas quais são os reais problemas que elas vivem. E sabendo dos reais problemas, aí a ciência pode cumprir o papel que ela tem de fato, que é resolver esses problemas, ou propor respostas metódicas para esses problemas, né? Além disso, a gente vive, aqui no Brasil principalmente, nós temos uma ciência muito pautada, muito baseada em dinheiro público, em financiamento público. E uma vez que esse dinheiro é público, esse dinheiro é nosso, o dinheiro é de você, da Rafaela, que acabou de entrar, o dinheiro é seu, Joel Júnior, que acabou de entrar, o dinheiro é de quem mais que está aqui na live, deixa eu ver, da Lupin, que entrou também, não sei se ela ainda está aí, mas enfim, o dinheiro é de cada um de vocês que paga imposto. E se esse dinheiro está sendo investido em algo, nada mais justo do que saber o que é esse algo que ele está sendo investido, né? Então, divulgar a ciência e falar dela de uma maneira acessível para a população que não é cientista, também vai nesse sentido, de falar, olha, seu dinheiro está sendo investido aqui. E dar a possibilidade dessa população responder também, falar, olha, eu não entendo que está sendo bem investido, porque às vezes não está, não é porque está sendo investido em ciência que está bom. Às vezes está sendo mal investido em ciência, né? Quantos mal investimentos a gente não vê muitas vezes acontecendo. Então esse é um outro papel extremamente importante da divulgação científica também. E eu acho que por fim, para a gente seguir, né, o nosso tópico e talvez o sentido mais importante da divulgação científica é fazer com que a informação científica tenha um papel, a pessoa consiga agregar o real papel que a ciência tem na vida dela, ou melhorar a vida dela, ou melhorar a sociedade que ela está inserida e conseguir fazer aquilo realmente ter um fruto, né? Então, pegando o exemplo do que a gente está vivendo atualmente, é conseguir fazer as pessoas entenderem que o isolamento é importante não porque a gente tirou da nossa cabeça, né? Mas porque parece que em lugares onde ele é feito, existem evidências que mostram que pode ser mais importante, pode ser mais eficaz para proteger as pessoas e proteger a disseminação do vírus. Mostrar para as pessoas que vacinar é importante, não vai matar ninguém, né? É uma estratégia extremamente necessária para evitar viroses e outras pandemias que já aconteceram no decorrer da história. Então, parece bobeira, parece besteira, mas esses são só alguns exemplos de coisas que podem chegar até as pessoas e fazer com que a vida delas mudem mesmo. Porque a partir do momento que ela sabe, aí ela consegue, de fato, tomar outras decisões, consegue ter uma saúde melhor, uma vida, em geral, melhor, né? O Vitor Hugo colocou aqui no Facebook que a divulgação aumenta o interesse da população. Legal, ótimo ponto, Vitor Hugo. Se eu não tenho uma pessoa interessada naquilo que eu quero que ela se interesse, de nada adianta eu ter uma ciência. Não de nada adianta, mas talvez eu não consiga fazer com que aquele conhecimento que pode ser tão importante para ela, de fato, tenha a importância que ele tem que ter no dia a dia daquela pessoa. Então, muito legal esse ponto que você colocou, Vitor Hugo. Eu super concordo com ele. Mais alguém colocou alguma coisa? Não. Tem o pessoal chegando ainda aí. Legal, show de bola, sem problema. Mas enfim, pessoal, que se você que está chegando também, a gente está falando aqui sobre divulgação científica e a pergunta é para você que está chegando, se você quiser contribuir também no Facebook ou no Instagram, qual é a importância da divulgação? Qual você pensa ser o papel dela? Por que ela seria importante para nós, cientistas? Pode falar também para os cientistas, para os professores em si, mas também e principalmente para aqueles a quem ela chega, ou seja, a população não acadêmica, a população que não costuma ter acesso a esse tipo de informação. Porque aí, sabendo dessa importância que a gente segue fazendo, né, Juarez? Sim, com certeza. E uma das coisas por que eu resolvi fazer essas séries? Justamente porque, assim, era uma necessidade premente por causa da quarentena, né? A gente não está presencial, a gente está simplesmente no online com os alunos. Mas onde os alunos estão? Eles estão no Instagram, eles estão no Facebook, eles não estão lá no nosso ambiente virtual de aprendizagem 100% do tempo, né? O tempo onde eles estão, então a gente vai atrás de onde eles estão. Beleza. E aí eu comecei a assistir as lives dos nossos amigos cientistas do Brasil, né? O Brasil tem muita ciência produzindo,
Só que aí quando a gente vai dar uma olhadinha de quem está participando na live, a gente vê que nós estamos falando para nós mesmos. Exato. E a população, e a comunidade, né? É falar para convertido, né? Justamente. Convertido, é isso. É isso. Eu Então eu falei, cara, eu tenho que trazer esses esses meninos que sabem falar de ciência, de outros pontos, para falar para a minha comunidade. Esse ponto que você tocou, Juarez, é talvez tem dois grandes paradoxos, não paradoxos, mas dois grandes dilemas, assim, três, na minha opinião, na divulgação científica. Esse é um deles. A gente faz, hoje em dia, já a gente faz bastante, talvez muito ainda seja uma palavra muito forte para usar, mas a gente faz bastante. Mas muito do que a gente faz ainda é conversa para convertido. Né? A gente está usando essa analogia aqui, eu sabia que o Juarez ia gostar dela, porque o Juarez também é católico, assim como eu sou, e na igreja a gente acaba passando por isso também. Né? A gente às vezes fala para os já convertidos. E a mesma coisa com ciência. Né? Pô, beleza, tem que divulgar, tem que falar de maneira mais acessível. Aí você recebe vários feedbacks incríveis de pessoas que já são cientistas, falam, nossa, achei seu vídeo super didático e tal, sua apresentação super didática, mas essa pessoa já ia consumir aquele conteúdo de qualquer forma. Né? Então, como que a gente faz para acessar essas pessoas que não consumiriam? Então, aqui é uma conversa que ela não perpassa só pelo conteúdo em si. O conteúdo é importante, tornar ele mais simples, toda a história que é básica para a divulgação científica. Aqui eu já aproveito para trazer para o pessoal, para quem não está acostumado com essa conversa de divulgação científica. A ideia é simplificar, não é idiotificar, tá? Tem uma diferença grande aqui. Eu não preciso falar para idiotas, eu preciso simplificar. E principalmente eu preciso me conectar com aquelas pessoas com quem eu estou falando. Então, se eu estou falando com uma pessoa onde a realidade dela, sei lá, é o trabalho no campo, ela está acostumada a trabalhar no campo, nada melhor do que eu explicar aquilo que eu faço e a ciência que eu quero explicar para ela, com exemplos, por exemplo, com analogias que se refiram ao campo. Ou se eu estou falando com uma pessoa que ela costuma trabalhar de Uber, sei lá, ela dirige o dia inteiro. E aí eu vou falar sobre corrente sanguínea, eu vou falar sobre fluxo sanguíneo. Pô, nada melhor que eu usar um exemplo de transporte de oxigênio, por exemplo, na corrente sanguínea, falando sobre o transporte que ela faz com os passageiros, né? Acabei de pensar nisso, aliás. É uma boa analogia para fazer. Vou marcar isso para fazer um próximo vídeo. E eu não posso esquecer. Enfim, mas é uma boa analogia. Então, utilizar as ferramentas de comunicação em geral, né, que já é uma área que é extremamente pensada, que tem muita gente que estuda isso, que passa anos só pensando sobre como comunicar melhor uma informação e aplicar isso especificamente para a informação científica é primordial. E o cerne de uma boa comunicação, de uma comunicação científica eficiente, é se conectar com quem você está falando. E para você se conectar, existem várias estratégias para isso. Nas mídias sociais, a gente faz isso principalmente com o conteúdo e com o formato. Então, por exemplo, lá no meu canal no YouTube, que eu posto as coisas aqui no canal, na página no Instagram também, lá no canal no YouTube, eu uso de uma linguagem bastante acelerada, eu uso de vídeos, obviamente, é o YouTube, né? Mas eu uso de vídeos que são focados em mim, porque eu tenho essa característica de falar, eu sou muito manual, e eu uso uma fala muito mais voltada ali para pessoas jovens adultas, né? Que vai ali dos seus 15, tem uma molecada mais nova que costuma dar um feedback legal também dos vídeos, mas eu tento focar ali nos 15 até os 30, 40 anos, né? É uma faixa bem extensa, mas fica principalmente entre os 15 e os 30 anos. Então, se eu sei que eu quero falar com essas pessoas, eu não vou usar e pessoas que não são acadêmicas, né? Então, eu não vou usar uma linguagem acadêmica especificamente, não faz sentido fazer isso. Não teria o porquê, ou ficaria estranho, né? É mais ou menos, você vai lá pro Japão e você começa a tentar falar português com as pessoas não vão te entender. Porque você está falando algo errado, algo que não é verdade? Não é por isso. É porque você está falando algo que não é a língua deles. Óbvio que isso é um exemplo absurdo, é um exemplo, né, extrapolado, muito maior do que realmente é, mas é mais ou menos isso. A gente vê isso muito acontecendo na rede social. Das 3 pessoas que estão aqui online agora, eu tenho certeza que 90% de vocês já entrou em algum momento numa discussão no Facebook sobre alguma coisa. E dessas 90%, eu chutaria que 80% tiveram um desentendimento não pelo conteúdo,
mas o desentendimento foi porque vocês estavam achando que estavam falando da mesma coisa, mas não estavam falando, mas na realidade não estavam se entendendo e daí vocês na realidade não estavam falando da mesma coisa, né? Então às vezes a gente acha que está passando uma informação, mas a pessoa por não estar inserida naquela realidade vai acabar não entendendo aquilo que você está falando para ela. E daí fica uma conversa de surdo e mudo, né, Juarez? É o surdo tentando entender o que o mudo está falando, ninguém fala com ninguém e a gente não consegue se comunicar. Então, essa é a base da comunicação científica. Olha, eu preciso me conectar com aquele que eu vou falar. Decidir o meu público-alvo, decidir com quem eu vou falar, beleza. Então agora eu vou formatar o meu texto, eu vou tentar usar as melhores analogias possíveis, eu vou modular a velocidade da minha comunicação, eu vou fazer tudo da forma como aquela pessoa ou aquele grupo de pessoas vai esperar ou vai entender melhor. Então eu não falo igual com o meu avô, eu não falo com o meu avô igual eu falo com o meu sobrinho de 10 anos de idade. Com o meu avô eu falo um pouco mais devagar. Com o meu avô não adianta eu usar um exemplo do Facebook, porque às vezes ele não usa Facebook, né? Então eu tenho que separar essas coisas. Uma vez que eu formatei tudo isso, aí a gente vai para essa problemática que o Juarez falou. Tá bom, fiz um conteúdo bacana, mas e aí, como é que eu atinjo essas pessoas? Óbvio, não é tão simples fazer isso. Eu também não sou completamente especialista em redes sociais, mas os próprios algoritmos do Facebook, do Instagram, do próprio YouTube, eles acabam fomentando você para aquilo que você gosta de comer, de consumir, né? É exatamente isso. E isso é muito doido, porque ao mesmo tempo que é bom porque você tá sempre vendo o que você gosta, é ruim porque você acaba se fechando para outras coisas, né? Então, se vocês 14 que estão assistindo agora estão pensando, estão interessados em fazer divulgação científica ou uma comunicação, seja lá do que for, querem falar um pouco do que vocês fazem na vida de vocês, pensem em usar um pouco essas ferramentas para chegar em pessoas diferentes, para modular o seu público-alvo direitinho, tá certo, Juarez? Mas eu sei que acabou ficando bastante extenso essa parte, mas essa base zona da comunicação científica vai ajudar a gente, ou da divulgação, né, para falar de qualquer outro tópico que seja, não só desse que você trouxe. Olha só, o Juliano falou que considera que a divulgação da ciência se torna importante para melhorar a compreensão da população sobre a necessidade de investimento na educação básica e no ensino superior. Perfeito, perfeito. O ponto que a gente tinha falado do investimento, né? Exatamente. Juliano, né? O Juliano é o professor lá do interior, lá de Paraná. Não, show de bola. Pô, Juliano, o que a gente tinha falado só do investimento da população em si pagando os impostos, mas a gente tem que entender essa relação da comunicação entre os níveis de ensino em si, né? E se a gente não conseguir acessar... Antigamente nós tínhamos desenhos de ciência, como era o caso do Dexter, né? Tinha aquele programa do Bickman, que era um programa muito legal para explicar a ciência para as crianças, e hoje a gente não tem. A gente tem o YouTube. As crianças consomem muito o YouTube, mas em TV aberta a gente não tem. Então, se a gente não começar também a colocar esses conteúdos para outras populações, a gente não vai conseguir acessar essas outras populações e fazer essas outras populações entenderem também a importância dos próprios investimentos que vão para elas. Então, eu super concordo com esse ponto também. A Suzy é uma aluna que adora educação física. Ela colocou que é importante que a sociedade obtenha conhecimento sobre a ciência e como ela está envolvida no nosso meio. Show de bola, Suzy. Ponto que a gente falou lá no começo também, de mostrar... Foi, eu acho, o primeiro ponto, né, que eu trouxe, né? Mostrar o dia a dia, mostrar como que a ciência está nos envolvendo. Mas, de novo, gente, aqui eu faço questão de ressaltar, não colocando ela como a dona da verdade, a dona de todas as coisas, que sabe de tudo. Não. A ciência não sabe de tudo, lembrem-se disso. Ela é uma forma de explicar o mundo, de entender o mundo, de conhecer o mundo. Talvez a melhor para conhecer o mundo material, aquele que a gente pode testar, mas não é a única. E se a gente colocá-la nesse pedestal, a gente não vai conseguir acessar ninguém. Cara, uma coisa, eu vi que você ontem trabalhou com o pessoal da Exalc, né? E aí eles fizeram um vídeo. Fala um pouquinho disso aí, como é que foi isso aí? Foi muito legal, Juarez. Eu tenho feito muitos workshops desde do Fame Lab. Eu tenho tido a oportunidade de ministrar vários workshops. Aliás, começa com o Fame Lab. Explica pro pessoal o que é o Fame Lab. É fenomenal.
vamos lá do começo da história toda, né? Por que que eu tô aqui? De onde que tudo isso surgiu? Como eu apontei para o quadro aqui, lá em 2018 eu recebi um e-mail do nada do nosso orientador, acho que foi o Carlos que encaminhou até, Oi, Carlos. foi ele, né? Aham. Encaminhou falando, ó, vai ter um concurso. Eu só vi a chamada e era um concurso de falar sobre ciência e tinha que mandar um vídeo. Eu gostava de gravar vídeo, eu falei, pô, vou participar disso daí. Aí ele falou, ó, manda bala, vê lá o que vai dar, né? Eu falei, ah, beleza, vambora. Aí gravei um videozinho lá, mandei pro concurso e aí comecei a saber melhor o que ele era. O que é esse concurso, o FameLab que o Juarez está citando? O FameLab é tipo a Copa do Mundo da divulgação científica. Então, é a maior competição de divulgação científica do mundo. Ele acontece em mais de 30 países no mundo inteiro e o Brasil tem uma etapa nacional também, tem uma etapa sua própria. E aí o vencedor da etapa nacional vai representar o Brasil lá na Inglaterra. E aí, para você ir para a semifinal, você manda um vídeo, da semifinal os melhores vão para a final, e daí tem o vencedor nacional. Aí meu vídeo foi escolhido e fui eu lá, de gaiato. Né? Então, a Suzy perguntou, ela gosta de educação física, eu tenho certeza que tem muita gente que gosta de educação física aqui também. Quando eu cheguei lá, pessoal, eu me lembro que a primeira conversa foi com a Laura, uma menina, gente boa pra caramba, ela é uma das duas fundadoras do Nunca Vi o Cientista, que é um outro canal animal de divulgação científica também. E a gente estava trocando ideia, eu me lembro dela, ela fez, acho que, biomedicina, e ela, já terminando o doutorado, ela estudava uma luz que curava câncer nas pessoas, sabe? Tipo, basicamente era isso. Eu só pensava assim, Juarez, cara, como que eu vou disputar com uma pessoa que cura câncer com luz, cara? Não dá pra falar de treino e disputar com isso daqui, cara. É impossível, não tem jeito, né? Enfim, e aí fui seguindo. E aí fui conhecendo mais gente de tudo quanto é lugar, falando de todas as coisas possíveis, imagináveis e legais que vocês podem pensar. E fui vendo que a divulgação científica não é sobre o conteúdo só que você tem. O conteúdo é importante, mas é sobre comunicar mesmo, de fato. E aí eu passei para a final, e da final eu fui o vencedor nacional em 2018. Qual foi o tema que você falou? Na semifinal eu falei sobre epigenética e exercício. Então eu falei Aham. até tem um vídeo no canal, se vocês quiserem ver, de 3 minutinhos para um outro concurso da USP, que eu também fui vencedor, que eu expliquei essa relação, falando do meu mestrado. Ficou bem legal. Mas eu falei sobre epigenética. E na final, Juarez, eu falei sobre exossomos e exercício. Exossomos são pequenas vesículas que o nosso corpo produz em várias situações, dentre elas durante o exercício, e que carregam várias coisas, carregam proteínas, material genético, enfim. E esse carreamento faz com que essas mensagens, que geralmente são produzidas pelos nossos músculos, vão para outras partes do nosso corpo e possam, de alguma maneira, alterar funções nessas outras partes. E aí eu fiz uma analogia, como é uma mensagem que o músculo manda para outro lugar e leva saúde, né, para o nosso corpo, porque a gente sabe que o exercício faz a gente viver melhor. Eu fiz uma analogia com aviões de papel, jogando aviões de papel lá. Então o vídeo também está no canal, se vocês quiserem ver. Ficou bem legal. Fenomenal, eu vi esses vídeos todos, cara. A da epigenética também foi fenomenal. Não tem, Com os vários Guilhermes, né? cara, assim, o pessoal acha que, assim, às vezes você falando, eles não vão conseguir captar só a ideia, mas assim, quando você fala, vão lá no canal ver, eu aconselho, vão lá, podem ir lá, gente, assistam mesmo depois, se vocês entenderem como é o cúmulo da comunicação, o que esse menino conseguiu fazer. Que bom, que obrigado, Juarez, aliás. Se alguém mais viu, obrigado também. Eu fico muito feliz porque esse tipo de feedback faz a gente continuar fazendo, né? Com Então, enfim, certeza. foi uma experiência muito grande. Foi ela que daí deu esse start, que me abriu esse mundo. Eu não fazia ideia que ele existia. Ninguém lá no Lab, eu acho que fazia, né? Muito, né, Juarez? Né? Até então. E Todo hoje mundo nós somos. queria fazer, né? Mas a gente ficava na nossa, né? Você sempre quer postar um negócio no Facebook, acaba falando uma coisa ali ou outra, mas você acaba não fazendo, né? É. E aí, no final das contas, a gente fez, os outros concursos vieram, acabei vencendo os outros concursos também. E hoje o Jumes, que passou pela live, não deve estar aí com a gente mais, mas é o representante no próximo FameLab. Ele mandou o videozinho lá também e ele vai nos representar lá também agora. Então, a educação física tem um potencial muito grande, senhores professores de educação física, porque a gente nada mais faz do que passa uma informação de maneira carismática o tempo todo, né? E a gente O tem que Jumes se aí, desenvolver.
Tá. Comentou, o Jumes tá aí? Tá aí. Ah, Jumes, pô, você é um orgulho, cara. O Jumes é um orgulho, é o sucessor aí que vai continuar levando a tocha, se Deus quiser. Mas enfim, pessoal, vocês têm um potencial muito grande, porque o professor de educação física é sempre muito carismático. Então usem isso a seu favor, para não só dar as aulas que vocês dão, mas para levar as pessoas a entender como a ciência é importante na vida delas. Muito bom. Isso aí. Fala do Exalc agora. A gente começou para falar da Exalc, né? Então aí, bom, depois desse percurso É, todo acontecendo, o pessoal começou a me procurar para falar. E aí, Guilherme, como é que eu faço isso? Também quero fazer. Então hoje existe um workshop que ele é modulado de várias maneiras. Então atualmente estou fazendo online por causa da pandemia. E domingo eu vou fazer com uma turminha de ensino médio e ontem eu falei com o pessoal da Exalc, o pessoal que trabalha com engenharia de alimentos, gente que imprime alimento, uma coisa muito doida. E aí a gente, enfim, comecei a falar para eles desse mundo, um pouquinho disso que a gente está falando de maneira um pouco mais caótica aqui. Lá eu trago de maneira mais estruturada, a gente faz alguns exercícios e no final eles foram desafiados, dentre os vários desafios, a gravar um pouquinho do que eles fazem no dia a dia deles. E aí eu até compartilhei, talvez ainda esteja disponível nos stories, eu não sei se já não saiu, mas alguns devem estar. Se vocês quiserem ver, ficou incrível. E pessoas que nunca fizeram, Juarez, isso que é legal. Fizeram ali pela primeira vez e, pô, ficou muito legal, exemplos legais demais. O pessoal deitando e rolando ali, fazendo uma divulgação super bacana. não, e se você vê, é um momento que nós, professores de educação física, principalmente aqui do IFRO, como o IFRO entrou em aula remota, a gente teve uma semana para começar a preparar e fazer. Muitos dos nossos professores não, e de todas as disciplinas, falaram assim, e agora? Uma câmera? É isso, Todo dá mundo. medo, né? É diferente, até porque, por exemplo, esse formato que a gente está fazendo aqui, nós estamos indo para o mundo. É, Os extraterrestres estão vendo a gente, os é ETzinhos isso. estão vendo a gente. Né? É, E já o que a gente está acostumado é dentro de sala de aula, só ali os 40 alunos, né, quadra, só aqueles 40 alunos. Aí quando a gente vai para um Google Meet, beleza, tem aquele público ali que nunca dá os 40, mas dá ali uns 30 e poucos alunos. Agora, fazendo esse formato, primeiro eu fiz com os professores daqui do campus Calama, né, da minha cidade. Aí agora eu estou fazendo com os professores do interior. Já fiz com a Andressa de Ariquemes semana passada, essa semana foi o Juliano, semana que vem a professora Fabiana. Então, assim, aí a pessoa fica assim, quando eu digo, professor, semana que vem é o senhor. assusta, né? Não, não é o que a gente está acostumado e cada vez mais a gente vai ter que estar. Não tem jeito. Professores, vocês que estão aqui, eu sei que a educação física é muito pessoal, não só educação física, várias outras disciplinas, né? Mas a gente vai ter que se virar. E assim como a gente se vira na quadra, às vezes sem material nenhum, vai ser só uma questão de tempo. Então, como eu estou soltando agora o vídeo de hoje no canal, foi um vídeo de dicas para gravação de vídeo. Então, se você é uma dessas pessoas que tem medo, que trava ali na hora que olha para a câmera, assiste lá. Tem as 3 primeiras dicas e segunda-feira eu vou soltar as outras 4. Então, são 7 dicas, eu separei em 2 conjuntos em 2 vídeos. Então, já vai ajudar bastante. E se você começar a pegar essas dicas aí, outras dicas também que o pessoal coloca na internet, vocês vão ver que é só treinar. É que nem tudo, né, Juarez? É treino. Você vai lá, Treino. você não sabe fazer. Se expõe, começa a fazer, faz mais, e mais, e mais, e mais, e de repente você está fazendo bem. Não tem segredo. Muito bom, muito bom. É isso aí. Tem mais alguma coisa que você queira, que você possa facilitar? Pessoal, tem alguma pergunta? Deixa eu Pode ver mandar, se tem. pessoal. Se vocês tiverem, veja se tem o Juarez vai lendo. Aí a gente consegue responder. Mas eu acho que pra gente ir finalizando, até daqui a pouco o Instagram vai cortar a gente, né? Mas pra gente ir finalizando, eu só gostaria de deixar primeiro essas sugestões. Como o Juarez falou aqui, é um momento muito rápido, eu não consigo dar para vocês a prática, assim, ou ferramentas mesmo da maneira como eu gostaria. Então, tem um vídeo no canal que é o vídeo que eu gravei para o concurso Valorize Seu Talento do Banco do Brasil, que é um outro concurso também que recentemente eu fui vencedor nacional.
e nesse vídeo eu fiz 15 minutinhos falando sobre habilidade de comunicação, como você pode se comunicar melhor. Ele é mais voltado para uma comunicação ao vivo, mas a base ali, o que eu chamo de pirâmide, base da comunicação eficiente, você pode usar para tudo que você vai fazer na vida, desde um vídeo gravado até a entrevista com o teu chefe, até a conversa com o Juarez na sala dos professores. Use para o que você quiser na vida de vocês, não tem problema. E também os vídeos, juntar com os vídeos específicos de gravação em vídeo em si, eu tenho certeza que vocês vão ter bastante ferramenta para conseguir melhorar a comunicação de vocês, e se vocês quiserem fazer divulgação científica, usar isso aplicado à divulgação científica, tá certo? Eu acho que é muito melhor do que eu tentar aqui expor em 20 minutos todo o conteúdo que está sintetizado lá de uma maneira mais didática, mais animada, enfim, de um jeito muito mais bacana. Mas o que eu colocaria assim para quem tem essa vontade? E até para quem está pensando nisso agora, que você faça, que você saia do lugar e faça de fato, né? Não fique deixando para amanhã. A gente está numa geração que a gente sempre deixa para amanhã, sempre, amanhã eu vou casar, amanhã eu vou ter filho, amanhã eu vou... enfim, sempre amanhã, sempre amanhã. Então faça. Se você quer fazer, faça, né? Óbvio, não planeje da melhor maneira possível, mas faça. Vai e faça. E aí, no fazer, treine, procure as melhores alternativas, as melhores informações possíveis. Tenha noção da responsabilidade que você tem caso você queira fazer especificamente divulgação científica, porque não é um conteúdo como o conteúdo de um vlog qualquer, onde as pessoas estão falando da vida delas e tal, não. Você tem uma responsabilidade social e com a ciência em si, com a informação que você vai passar. Isso é muito sério e muito importante. Mas faça. E aí, uma vez você fazendo, você vai vendo que teste por teste, treino a treino, vídeo a vídeo, fala a fala, você vai conseguir melhorar bastante a forma como você vai fazendo. O Danilão tá até postando aqui, o Danilo, outro menino gente boa pra caramba. Danilão, isso vale pra você pra caramba, tá? Manda bala, continue fazendo da forma como você tem pensado, que eu tenho certeza que só melhora, tá certo? E se vocês quiserem, no grupo de estudo de vocês, na universidade, enfim, nos institutos, seja lá onde for, quiserem levar o formato mais aí, formal mesmo, ou o workshop de fato, ele vai ser muito válido. É só mandar mensagem no direct, ou pega o meu contato com o Juarez aí, que aí eu explico direitinho como funciona, falo como que a gente pode acertar, porque é muito legal, o pessoal em 2 horas sai assim transformado. O jeito de falar, a forma de comunicar sai completamente diferente, e é muito legal de ver. Eu ficaria muito feliz de contribuir com todos vocês também. Muito bom. Uma coisa que você falou assim, vá fazendo, tem uma frase que hoje no marketing digital está muito forte, que é o quê? Antes feito e não feito. Do que perfeito. Tem que fazer, né? Se você não fizer, cara, você nunca vai aprender. Eita! Peraí. Felipe Cassaro, meu Deus do céu! Agora a live aqui, até quase caiu a minha conexão de tão pesada que ela ficou, rapaz. Nossa, olha, impressionante. Mas seguindo a nossa conversa aqui, Felipe Cassaro, agora com a honra de vossa cassidade na nossa live, eu super concordo, Juarez. Almeje o perfeito, tem ideais, mas não seja idealista. Almeje o perfeito, use aquilo para você ter a direção para onde você vai caminhar, mas saiba que muitas vezes aquilo nem é alcançável. Tem que chegar lá. E quando chegar, joga o sarrafo mais para cima, para você estar sempre fazendo um pouco melhor. Mas que isso não seja um motivo de frustração, a ponto de você entristecer, deixar tudo de lado e não fazer, e não colocar os seus projetos, não tornar os seus projetos realidade, né? Então... eu vou dar só um exemplo para o pessoal entender o que a gente está falando. Eu sei porque eu convivo com algumas pessoas que estão fazendo trabalho dentro do mundo digital. Aí o que acontece? Filma, erra, filma de novo, erra, filma de novo. Erra no meio do caminho, para de filmar, corta. Conseguiu filmar. Aí o que acontece? Olha e fala, não, tô com olheira, não, meu cabelo, não. Acaba acontecendo o quê? Não publica o vídeo, não coloca aquele conteúdo, às vezes é um conteúdo de muita importância e a pessoa acaba não fazendo, né?
a gente tem que tomar cuidado, não pode ter esse medo de se expor, né? Porque, na verdade, a gente está tentando contribuir, né? É uma contribuição. E as pessoas, às vezes, acham que é só... ah, não, vocês julgaram. Eita, Rodrigo Volga. Esse sábado estava na live com a gente. Que bom. Esse é Seja fera. bem-vindo, Rodrigo. Tá fazendo uma divulgação um pouquinho mais formal, assim, quando fala dos artigos, mas fazendo com uma pontualidade, com uma precisão impressionante. O Rodrigão tá mandando muito também. Mas é isso mesmo, Juarez. Bota para fazer, pessoal. E, assim, como mensagem final, eu acho que o Juarez depois, enfim, pode deixar os links, caso vocês tenham qualquer dúvida. Eu vou para mim. deixar na descrição dos vídeos. Boa. Agora, todos os contatos nossos, tudo direitinho. Com certeza, pessoal. Mas eu acho que, assim, como mensagem final mesmo, se vocês... A gente está falando de divulgação científica aqui. A gente expandiu para comunicação em geral, mas o que eu mais tenho pensado é que não adianta só levar informação para as pessoas, você tem que pensar quem ela é. A comunicação não é sobre você. Isso é o que mais o que mais faz meus olhos brilhar sobre comunicação, sabe, Juarez? É que a comunicação é para o outro. Ela sempre vai partir do outro. É sempre sobre o outro. Então você tem que saber com quem você está falando para você falar bem para ele, senão é um monólogo, como eu comecei falando aqui na live. Então, quem é esse outro? E se você tiver preocupação com esse outro, a sua comunicação vai ser efetiva, porque você está tendo esse cuidado, esse amor com o outro. Então, esse é a primeira parte da mensagem para a gente guardar no coração aí. A comunicação é para o outro, não é para você. E se ela é para o outro, indo para a nossa segunda parte, faça ela da melhor maneira possível, mas faça ela com bastante humildade. De novo, e reforçando, a ciência não é a única forma de saber, a ciência não é dona da verdade, mas é uma excelente forma de saber. E como excelente forma de saber, nada mais justo do que levar essa forma de saber para mais e mais pessoas. Mas sempre com essa humildade, com esse cuidado, com esse carinho com as outras pessoas. Então, se você tiver essas duas coisas em mente, pegar as informações que estão nos vídeos, naquilo que eu passo nos workshops, mas também que muita gente fala e fala com muita propriedade também, e começar a colocar isso em prática, não tem erro, Juarez. Vai dar certo. Porque a tua intenção tá boa e você vai colocar aquele tijolinho que vai contribuir não só para divulgar e construir a ciência, mas para fazer a sociedade ser melhor de fato, para fazer a sociedade se sentir melhor, porque daí ela vai saber, vai se sentir melhor, mas ela ser melhor de fato. Verdade. Muito bom, cara, muito bom. Anotei aqui, comunicação e para o outro e faça com carinho e dedicação, né? Isso. Fazer bem feito. Exatamente isso. Perfeito, cara. Tudo isso que a gente faz, realmente, a gente tenta levar para a comunidade. Porque se a gente vai lá, a gente recebe isso da instituição, por exemplo, a gente foi na USP, fez nosso doutorado, fez a pesquisa com aqueles professores, nossos super professores, né? Exato. São caras que pensam ciência e vivem ciência. Se a gente não devolver isso para a comunidade de alguma forma, infelizmente, né, a gente vai guardar para a gente? Não, a gente tem que trazer para o pessoal. Tem um comentário aqui do professor Bernardino, que é da Universidade Federal, ele colocou aqui, feliz em ver nosso amigo, professor Juarez, sempre contribuindo e ajudando com os profissionais de educação física. Parabéns. Né? E para mim, é aquilo que eu falei, trazer algumas pessoas como você, né, como o Rodrigo, como o Juliano também, que é do interior aqui, mas com uma capacidade, um conhecimento, cada um com a sua expertise, isso, como eu falo no informando, né, da nossa instituição, quando a gente pega esse monte de cabeça pensante e faz isso aqui, ó, é uma massa crítica e é fenomenal. É igual você falou do Caçaro, né? É uma presença de peso. É uma presença de peso. Caçaro é uma presença de peso. Não, são muitos. A gente foi muito agraciado de, nesse percurso, conhecer muita gente boa, né? E que isso só se expanda. Mas que a gente não perca de vista essa preocupação com as pessoas, né? A gente faz, principalmente para a gente que trabalha com gente, né? A gente faz para os outros, então que a gente não perca isso de vista em nenhum momento. Comunicação é para o outro, faça isso da melhor maneira possível, mas pensando sempre nesse outro. Você quer falar mais alguma coisa? Eu acho já encerrou? Acho que a gente tem uns 7 minutos aqui. Ele vai fechando a gente.
Bom, pessoal, ô, Juarez, eu só queria de fato agradecer e agradecer muito mesmo o convite. Recentemente não foram poucas oportunidades de falar sobre divulgação científica, mas em cada ambiente, em cada momento que eu tenho falado, cada live que eu tenho aberto, cada workshop que eu tenho feito, a experiência tem sido completamente diferente, mesmo que ela seja só numa câmera, que eu não esteja vendo as pessoas que estão aqui conosco, sabe? É como se, até pelas próprias propostas e tal, elas são diferentes. E aqui não foi diferente, foi uma experiência completamente única e que não agregou só para vocês, enfim, espero que tenha agregado, mas para mim sempre agrega muito, né? Toda vez que a gente fala, que a gente expõe, a gente aprende bastante também. Reforço a importância de falar sobre ciência, tá todo mundo falando dessa importância, mas lembre desse carinho, não queira enfiar a goela abaixo do teu tio lá quando a gente voltar a fazer churrasco, né, do tio do churrasco, que ele tem que saber do grão de mostarda, do grão de arroz que você estuda lá no laboratório. Não, ele não tem que saber disso, né? Não é obrigação dele, nem... E se ele não quiser também, ele não quer, né? A gente não tem que forçar ninguém. Mas, por que não tornar interessante, como alguém muito bem falou? E se a gente puder tornar interessante, que tornemos, que façamos isso. E façamos da melhor maneira possível, como o Juarez falou. Todo mundo juntinho aí. Se a gente se unir, aí a gente consegue transformar essa bagaça e fazer pelo menos o mundo ficar um pouquinho melhor, né, Juarez? Com certeza. Quando a gente encerrar, você fica no Extreme World para eu conversar contigo, tá? Gente, agradeço a todo mundo, agradeço principalmente, né, ao canal do Gui, ao Guilherme Teles, né? Apareçam no canal dele no YouTube, no Instagram, tá? Não percam essa oportunidade, o cara é fera. Eu já vi o último vídeo agora sobre... Já olhei e já mandei pro meu filho, né? Ah, que bom. Tá querendo começar a mexer com essas coisas, então eu mandei para ele também, tá? Que bom. Aí o pessoal agradecendo. Gente, aperta bastante o coraçãozinho aí pro, né? Empatia científica, Jumes, eu vou usar essa palavra, gostei. Nossa, eu vou colocar isso na próxima, vou colocar isso pra... Obrigado, Jumes. É nóis. O Jumes é fera, oh meu Deus. Então assim, ó, aperta o coraçãozinho aí, isso, vai subir pro Instagram ver, divulgar a gente também, divulgar essa live, tá? E a gente vai encerrando por aqui, agradecendo a todo mundo, muito obrigado, né? Isso, ó, um monte de coração subindo. Tá, foi show de bola. Ó, o Carlos aparecendo aí também, o Carlos Cardoso, outro fera da estatística. Jesus amado. Valeu, galera, valeu, Gui. Um abraço. E visitem os nossos canais. Um abraço. Tchau, tchau. Até. Deixa eu encerrar aqui. Peraí, deixa eu só ir ali no stream.